quem ainda não falei pessoalmente, Deus abençoe sua vida. Só aguardando as crianças saírem ali. Antes de entrarmos na meditação da palavra, quero agradecer aos irmãos que atenderam o meu pedido de socorro. Quem não estava aqui hoje de manhã, estava as salas todas cheias de água do toró que caiu na quinta-feira. Então aqui metade do tempo estava cheio de água, veio muita sujeira da calha, do telhado, e não é por falta de manutenção, é porque a água veio forte. Nós temos aqui algumas árvores aqui que mensalmente nós limpamos as calhas, mas é muita folha, a gente não dá conta. Quando deu aquele toró de quinta-feira, toda a sujeira que estava em cima aí desceu com louvor. Então eu quero agradecer aos irmãos, porque os irmãos vieram aqui, nos ajudaram hoje pela manhã. Então muito obrigado, Deus abençoe você. E o prazer daquele que serve ao Senhor é servir. É um privilégio a gente poder servir, a gente poder ser útil. E quando Deus falou com Gideão que ele deveria olhar como os seus futuros vencedores iriam beber água, Deus deu a condição: olha, aqueles que se lançarem no rio e tomarem água e lamberem água como um cachorro humano, em estado de vigília constante, é esses que você vai separar para obter a vitória. E eu fico olhando, existe dentro da igreja um grupo de vitoriosos, que são aqueles que têm prazer em servir, aqueles que não esperam ninguém mandar fazer. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que aquele que só faz aquilo que lhe foi pedido ser feito, esse tal é considerado aos olhos do Senhor como servo inútil. E aqueles que não fazem nem aquilo que lhe foi confiado fazer, que Deus então nos livre dessa sina, e que essa sina não esteja sobre você, que você seja um servo útil ao Senhor e àqueles a quem Ele colocar no seu caminho. Meus irmãos, a posição de quem serve é uma alta posição. Eu quero estar sempre na posição de poder servir os meus irmãos, porque é uma posição de honra, e é uma posição de desonra àquele que precisa do serviço do outro, a grosso modo falando. Muito bem, eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Eu quero repetir com vocês essa última frase. Vamos lá? Salvai-vos dessa geração perversa. Será que essa geração que vivemos é uma geração perversa? Talvez aqui nós tenhamos discordâncias quanto a essa declaração, mas eu penso que em algumas proporções o nível de perversão está maior do que nos dias em que a igreja estava dando os seus primeiros passos como uma igreja apostólica. Mas o que me chama a atenção no texto que nós acabamos de ler é que depois que Pedro faz um discurso, uma pergunta
é feita aos apóstolos, porque o coração daqueles que estavam ali ouvindo o que Pedro estava dizendo, o coração deles se quebrantava. Eles disseram: Senhor, o que nós vamos fazer? Senhores, o que faremos, irmãos? E a resposta do apóstolo Pedro foi: arrependei-vos. Arrependei-vos. A palavra de Deus não mudou para nós hoje. Se queremos ir para o céu, nós precisamos andar no caminho do arrependimento constante, diário. Aquele que se arrepende dos seus pecados, ele tem a sua comunhão ligada novamente com o Pai. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, e o próprio apóstolo Pedro diz: olha, os meus pés não vão lavar. É um absurdo isso, eu podia estar lavando o pé do Senhor. E Pedro disse essas palavras que numa primeira vez a gente entende que Pedro não estava sendo arrogante, ele quis ser agradável ao Senhor. Ele queria dizer: Senhor, não, eu tenho que lavar os pés do Senhor, não é o Senhor que vai, meu mestre, lavar os meus pés. Mas o Senhor disse para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no meu reino. Extremista como era, ele disse: então não me lava os meus pés, me dá um banho completo. E o Senhor Jesus disse: aqueles que já tomaram banho só precisa fazer o quê? Lavar os pés. A igreja já tomou o seu banho no sangue de Jesus, mas enquanto nós estamos aqui nesta vida, diariamente, por causa do pecado, nós precisamos lavar os nossos pés. Eu fiquei impressionado, não sei se os irmãos viram, essa semana, o discurso de Vladimir Putin e o presidente da Coreia do Norte, igualzinho, mesmo discurso. A irmã Luzmar acabou de orar, porque nós precisamos, como igreja do Senhor, interferir no mundo espiritual e pedir ao Senhor para que o reino de paz venha sobre o nosso mundo, porque estamos prestes a ver uma possível terceira guerra mundial ser deflagrada. Se isso acontecer, meus irmãos, é mais uma vez a palavra do Senhor Deus se cumprir. Quando lemos Mateus 24, o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, deu-nos os sinais da sua vinda. E quando ouvis falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, sabei que está próximo o fim, e não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. E pelo Espírito Santo nós entendemos que nós somos a geração do fim, e esse culto tem sido fiel com a entrega dessa mensagem. Por que temos tido essa preocupação? Porque o desejo do Senhor nosso Deus para cada um de nós é que ninguém aqui nessa plateia abençoada fique para trás. Você esteja com sua vida de tal maneira afinada com a palavra de Deus, que ao soar da última trombeta você não fique para trás. Noé não pregou a mensagem do arrependimento. As pessoas deram com os ombros, fizeram um pouco caso daquele profeta, e tornou-se um carpinteiro por causa do encargo que ele recebeu da parte do Senhor. Ele tinha agora uma missão. O Senhor já conhecia o futuro, mas a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, que não havia se corrompido, e durante quase 120 anos a mensagem daquele homem para a população dos seus dias era: arrependei-vos, arrependei-vos, esse mundo vai ser destruído. E as pessoas não deram atenção. Quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos uma coisa muito curiosa. O próprio Senhor Jesus dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda da volta do Filho do Homem. Nós temos que estar atentos para com isso. E hoje eu quero falar sobre 5 coisas que cada ser humano precisa saber para ser salvo.
Eu acredito que a maior parte dos irmãos que se encontram aqui são pessoas que já tiveram um encontro com Jesus e já tiveram a sua experiência de salvação. Mas eu não conheço a todos. Como nós estamos lidando com gente todo dia aqui, eu conheço algumas pessoas que estão conosco já há algum tempo, mas não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. E a esses que não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, eu vou falar como seu amigo: você está correndo um grande risco de perder a sua salvação. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Para aqueles que são salvos, você precisa estar ligado nessas 5 coisas que eu vou falar. E para aqueles que ainda não são salvos, hoje é o dia que você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos na palavra de Deus: você precisa saber que aos olhos de Deus você é um pecador. Aos olhos do nosso Deus, nós somos pecadores. E talvez seja chato a gente dizer assim: eu sou um pecador, mas não é chato, isso é real. Nós somos pecadores. E isso é uma coisa tão terrível em nós, que a palavra de Deus diz assim em Romanos 3,10: como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Então, se não há um justo, nós somos pecadores. Se eu não sou justo, eu sou então um pecador. O profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 6, Isaías diz: porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Qual era a nossa condição antes de Cristo entrar na nossa vida? Desviados. E o que um desviado faz? Ele toma o rumo do seu próprio nariz. É ele quem guia os seus próprios passos. Então, essa palavra do texto que diz todos, me inclui e te inclui. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Só há um caminho a seguir: o de Deus ou o seu próprio caminho. Eu não vou nem dizer o caminho do diabo. Nós temos esse poder de escolha. Eu escolho andar no caminho de Deus, ou eu escolho andar no meu próprio caminho, o caminho que eu fiz segundo o meu padrão de valores. Se você segue o seu próprio caminho, então você está desgarrado, você está desviado. Aos olhos de Deus, você é um pecador. E você não é um pecador porque comete pecados. A gente às vezes se fecha o negócio. A laranjeira, ela produz laranjas porque ela é uma laranjeira. Os pecados que nós cometemos porque somos pecadores. E nessa condição de pecador, nós não vamos conseguir produzir nada diferente disso. A nossa natureza caída sempre vai estar nos puxando para longe de Deus. Quanto maior for a nossa vida e o nosso prazer em pecar, mais distantes do Senhor nós estaremos. Então todos nós somos pecadores. Ninguém aqui, meus irmãos, nós temos aprendido na escola bíblica, ninguém aqui vai ser salvo se não se reconhecer pecador. A pessoa está morrendo afogada dentro d'água. Se ela não se der conta que precisa de ajuda de um socorrista, ela vai morrer afogada. Da mesma maneira, se nós não identificarmos de fato eu sou pecador, nós podemos correr o risco de perder a nossa vida nesta vida e na vida nova. Segunda coisa que nós precisamos conhecer e ter a consciência dessa coisa: você precisa saber que os seus pecados foram postos, todos eles, sobre o Senhor Jesus.
Os irmãos que frequentam aqui a escola bíblica já sabem, isso é algo prático da nossa vida. Nós temos consciência de que somos pecadores, mas também temos consciência de que todos os pecados da raça humana foram colocados sobre o Senhor Jesus. Todos os pecados. Então, como pecador que eu sou, eu não dou conta do recado, eu não consigo resolver. Não adianta eu trilhar o caminho da autoiluminação, que a autoiluminação não virá nunca se essa iluminação não vir do alto. Então, aos olhos do Senhor, nós somos pecadores, mas eu não posso esquecer que todos os meus pecados, os seus pecados, foram colocados sobre Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, versos 5 e 6, eu vou ler para você. Ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que o Senhor fez? Pena de morte que nos esperava, o Senhor tornou-se o nosso substituto. A morte de cruz, que deveria ser o fim de cada um de nós, a Bíblia diz que ele, o Senhor, tomou o nosso lugar. Por isso que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Não há condenação para quem está em Cristo. Aquilo que era a barreira entre eu e Deus, o pecado, não tem mais domínio sobre nós, porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Você diz assim: então, se Jesus já morreu para mim, está tudo certo. Eu não sou mais um pecador. Eu não preciso mais de nada. Jesus não fez tudo na cruz. Quando nós lemos João 3,16, o que João 3,16 nos comunica? Nos comunica que o Senhor Deus enviou o seu grande amor e a sua infinita misericórdia, envolto na sua maravilhosa graça, e colocou o seu amor, misericórdia e graça na cruz do Calvário. Agora eu posso me reconciliar com Ele. Eu, pecador, eu, aquele que não consigo me livrar das minhas mazelas, das minhas fraquezas, da minha inclinação para o mal. Na cruz eu encontro a resposta para tudo o que preciso no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João o Batista. Mas quando lemos a palavra de Deus, através da carta aos Efésios, ela nos faz saber e entender que nenhum de nós podemos salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos isso. Os livros que mais foram vendidos nos últimos 30 anos são chamados livros de autoajuda. Aliás, se você tem o hábito de ler muito, hoje o próprio Instagram e algumas mídias sociais estão motivando as pessoas que são leitoras contumazes a produzirem os seus próprios livros. Quem tem vontade de escrever um livro hoje está mais facilitado isso. Tem até maneira de você escrever o livro. Você chega aqui no Boulevard, tem lá uma feira do livro que está funcionando já há uns 3 anos lá. Livros, alguns clássicos que se compravam R$80, R$90, agora você compra por R$20, e um monte de títulos de livros de romance, de ficção, de dramas que nós não conhecemos, de autores que nunca ouvimos falar. Por quê? Porque isso gera muita grana. Quando lemos o livro de Provérbios, Salomão, em seus provérbios, ele diz que nós devemos comprar a sabedoria e adquirir. Fazemos isso quando compramos livros. Fazemos isso quando dedicamos parte do nosso tempo para adquirir conhecimento.
E o Senhor Deus mesmo, através dos seus profetas, os seus servos, diz que o seu povo tão amado, tão querido, tem sofrido por falta de conhecimento. Mas de todos os conhecimentos, o mais importante é o conhecimento de eu ter a consciência de que, por melhor que seja a minha fonte de informação, eu não conseguirei dar fim aos meus pecados. Então, pecados é um problema muito sério, porque pecados separam eu e Deus, você e Deus. Efésios 2, de 4 a 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Lê comigo se puder. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não vai conseguir se salvar. Ah, mas eu sou bonzinho, olha, eu pago os meus tributos, eu não fumo, não bebo, não roubo, não minto, não adultero, eu sou corretamente, politicamente correto. Isso não é nada. A Bíblia chama esses atos nossos de atos de imundícia. Isso não serve, isso não me capacita, nem te capacita a entrar no céu. Por uma única razão, porque nós somos pecadores e carecemos da glória do Senhor. Então diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, não é por mérito próprio. E o que nós precisamos saber? Aquilo que a igreja já tem consciência. O remédio que precisamos para a cura do pecado está em Cristo Jesus, o Senhor. Tudo o que nós precisamos nesse mundo e no mundo além é Jesus, o Filho de Deus, o nosso amado Senhor, o nosso amado Salvador. Uma das coisas que nós mais amamos de tantas festividades que a igreja planeja é a festividade do Natal. E no Natal nós cantamos sobre o Natal, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, falamos sobre dos coros celestiais que vieram cantar anunciando que o Filho de Deus estava nascendo. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem. Mas a palavra de Deus diz uma coisa que eu quero ler com você e para você. Mateus 1, versos 18 a 21. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se desse concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que eu preciso de Jesus e você também? Porque só Jesus pode nos livrar dos nossos pecados. Não adianta você fazer boa obra, você pagar promessa, você fazer despacho, não adianta nada disso. Não adianta você vir em todos os cultos na igreja, você ser amigo do pastor, você ser uma pessoa legal, você dar ali a sua colaboração financeira, entregando o maior dízimo, uma maior oferta. Não adianta. Se você não tiver Jesus na sua vida, não adianta. Tudo isso é obras.
que nós não somos salvos pelas obras. O Senhor Jesus veio a esse mundo para nos salvar do pior inimigo que nós podemos ter, que não é o diabo. O meu pior inimigo chama-se Moisés Edrija Nascimento, sou eu mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. Então o Senhor Jesus, pela boca de um anjo, diz que Ele nos foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. Os apóstolos estavam em grande confusão nos dias da igreja primitiva. Vou ler Atos 4, 7 a 13 para você. Porque pelas mãos dos apóstolos milagres começaram a acontecer. E as pessoas começaram a ficar incomodadas. E um murmurinho se levantou e muitas coisas foram faladas. Então Pedro faz um discurso. E no verso 7 do capítulo 4 de Atos diz: impondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome de quem fazes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Eu quero ler o verso 12 com você. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A pergunta é: com que poder que vocês operaram esse milagre? E foi dada a razão daquele milagre ter acontecido. E a razão para eles foi dura, porque eles tomaram esfregado no nariz o que fizeram. Este Jesus que vocês crucificaram, é no poder que há no nome dele que este enfermo ficou curado. Por isso, no versículo 13, eles, olhando a ousadia daqueles dois apóstolos ainda jovens, o mais velho Pedro não tinha 20 anos de idade, o mais novo João, o mais novinho deles, um adolescente, cheios do Espírito Santo, pregando na unção e no poder do Espírito. O que eles estavam anunciando? Eles estavam anunciando que aquelas pessoas precisavam deixar de andar no caminho que escolheram, o caminho da perdição, desgarrados como ovelhas, e andassem nesse novo caminho que é o próprio Senhor Jesus. O que está escrito lá em João 14? Vamos falar juntos? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Era isso que eles estavam anunciando. A gente, quando fala dos apóstolos, a gente fica imaginando que eram tudo velhos, barbudos, barba branca, tudo menino novo. O mais velho aqui desses dois, Pedro. O mesmo Pedro que, depois de ter negado Jesus, o anjo aparece aos discípulos e diz assim: vai falar às mulheres e a Pedro, porque Pedro estava debaixo de uma condenação, de uma culpa terrível por ele ter negado ao Senhor. Isso deve nos preocupar, que nenhum de nós venhamos negar ao Senhor com a nossa vida e com as práticas pecaminosas. Quinta coisa
e última que nós precisamos nos lembrar. Todos nós aqui precisamos receber Jesus como Salvador, se você não fez isso. E não se trata só de você levantar as mãos e dizer assim: eu recebo Jesus como meu Salvador. É você permitir que Ele mude você, que Ele conduza você. Aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele morre para o seu próprio ego. E a Bíblia diz que quando nós morremos para o próprio ego, o poder de Deus irmão se aperfeiçoa. A Bíblia diz que Isaías, ele teve uma experiência com o sobrenatural. Os olhos dele começaram a ver as coisas espirituais no ano em que morreu o rei Uzias. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Os olhos dele são extraordinários. Mas o que havia acontecido com Isaías? O rei que existia nele morreu. Se quisermos ver as coisas espirituais como de fato são, esse reizinho que somos nós, que resolve conduzir a própria vida, precisa colocar a condução da própria vida nas mãos do Senhor Jesus e assumir de imediato a posição de servo, pronto para ser usado. O que adianta? Não adianta nós termos um grande celeiro e estarmos com pão, com vontade de comer pão, e não comermos o pão do celeiro. Se você tem uma grande reserva de comida, tem fome, e não se apropriar do que você tem para comer, você vai continuar com fome e vai morrer de fome. Não adianta o médico dizer que você está com câncer e você não tratar o câncer. Não adianta o médico dizer que você tem um problema no seu estômago, que você tem que tomar o remédio tal, e você se recusar a tomar o remédio tal. Você não vai ficar curado do seu problema no estômago. De igual maneira, não adianta você saber que agora você é um pecador e não pedir para que Jesus entre na sua vida e modifique a sua vida. É como quem tem sede e tem um copo d'água à sua frente e não se apropria da água para matar a sede. Estava no mundo de João, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Por isso, depois que ouvimos uma palavra como essa, nós temos que tomar uma decisão. Se você já pertence ao Senhor Jesus, você deve continuar andando nesse caminho que te levará à eternidade para morar com o Senhor no céu. Mas se você é apenas um amigo do Evangelho, uma amiga do Evangelho, ainda não tomou uma posição com o Senhor, hoje é o dia de aceitar. Nós vamos estar agora ouvindo a letra de uma música. O irmão Cláudio vai estar adorando o Senhor com essa música. Depois eu quero orar com você, especialmente você que quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus.